trocar o assunto com vocês de polícia, de investigação, para falar agora de educação, mas de melhoria na educação, que é o que se espera, tá? Olha, na verdade, é na casa de passagem familiar, que precisa também de investimento na estrutura e de melhorias, tá? Uma fiscalização do Ministério Público e da Defensoria Pública do Estado identificou necessidades urgentes de melhorias lá na estrutura da casa de passagem, que fica no bairro do Jaraguá. O relatório apontou uma situação crítica. O repórter Alan Garcia está ao vivo justamente para explicar que situação encontrada foi essa e como é que fica daqui para frente. Alan. Oi, Beatriz. Na abertura do Cidade falei que a situação da água da casa de passagem familiar, que fica no bairro do Jaraguá, está em situação muito crítica, perigosa, porque recebe a casa não só adultos, mas também crianças. Ou seja, a água que é utilizada para todos tomarem banho, por exemplo, foi encontrado nessa água coliformes fecais, foram encontrados lá. Ou seja, que situação é essa? Uma casa que é para receber essas pessoas que já vêm de uma situação muito crítica, muito extrema e são recebidas dessa forma. Durante essa fiscalização, as equipes do Ministério Público e da Defensoria Pública do Estado de Alagoas perceberam, encontraram e ouviram das famílias que o atendimento é perfeito. As pessoas que trabalham lá estão ali realmente cuidando, mas a estrutura não é bem assim. Está aqui com a gente a promotora Alexandra Boylan, que vai trazer esses detalhes dessa vistoria. Promotora, estou falando aqui da água, que foi o que mais chamou a atenção, foi o que a senhora me disse, né, antes da gente começar aqui ao vivo. Além dessa água, que está nessa condição muito precária, que mais outras situações a senhora e toda a equipe encontraram e que tem que ser cobrado e tem que ser reajustado? Boa noite. Boa noite. Primeiro eu queria registrar, como você mesmo falou, né, que é uma casa super importante para o acolhimento dessas famílias, para a manutenção da funcionalidade dessas famílias e que o atendimento da equipe foi ressaltado por todos os moradores, né? Assim, a equipe do município é muito boa e faz um atendimento muito bom. De fato, a questão da água é a mais grave, principalmente porque tem crianças e, eventualmente, idosos. E, com o organismo mais frágil, uma água contaminada gera inúmeros problemas de saúde. E também a questão da estrutura física, que a casa é prevista para atender nessa situação de familiares, né? De famílias. É previsto para atender 50 pessoas e para essa estrutura teria apenas um banheiro. Hoje, como está sendo subutilizado um outro espaço desse imóvel, que seria para as vítimas de desastres naturais, da chuva, né, da quadra chuvosa. Então, eles estão usando 2 banheiros, mas também até os 2 banheiros que estão em uso estão em situações assim, bem precárias. E sem adaptação, tanto para a criança como para a pessoa com dificuldade de locomoção, essas coisas. De uma forma geral, o que a gente tem encontrado nesses acolhimentos, essa é uma rotina de visita a essas entidades para garantir a qualidade do atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade, não é? E o que a gente tem identificado é, de fato, pessoas com problemas de saúde mental, com pessoas com deficiência, idosos, em espaços que o município projetou para adultos em situação de rua, né? A gente sente a carência de vagas específicas e especializadas para essa população, porque precisa de uma interlocução entre a assistência social e a saúde, né? Não pode ficar a cargo exclusivamente da assistência social. E a gente também tem percebido um aporte pequeno, né? Talvez um olhar menor para a assistência social, quando a assistência social, num município como o nosso, que tem mais de 50% das pessoas, né, em situação de vulnerabilidade ou de pobreza, abaixo da linha da pobreza, precisa de um olhar absolutamente prioritário, né? E isso a gente não tem percebido com as demandas que a gente vem tendo que recorrentemente trazer para a assistência social.
Pois é, falar sobre essa questão da assistência social, ter esse olhar para essas pessoas que precisam, é muito fundamental. Porque, assim, elas não são obrigadas, então vai quem quer. A prefeitura, no caso aqui de Maceió, faz essa abordagem na rua, nas praças, debaixo do viaduto. Aquele que quer ir será bem-vindo. Tem aqueles, né, que vão até a porta dessas instituições e pedem essa ajuda. Algumas famílias, ou uma pessoa que cuida da outra, que tem um transtorno mental, que precisa daquele reforço. Ou ela trabalha, ou ela cuida da pessoa que está dentro de casa e que depende 100%. Como é que faz? Aí precisa deixar numa casa como essa. Mas a promotora está falando aqui que na maioria dessas casas, Beatriz, não tem esse suporte, não tem essas condições para as pessoas com esses transtornos mentais. É isso, né, promotora? Precisa mudar essa estratégia, precisa mudar essa forma de cuidar dessas pessoas que são tão especiais. Isso, a gente tem, né, nos equipamentos de assistência a previsão de um equipamento que se chama residência inclusiva, para as pessoas que têm deficiência física e mental, que podem ser acolhidas em residências, com estrutura de residência e que dão todo o suporte e o máximo de autonomia possível. Em Maceió nós só temos uma com capacidade para 10 pessoas, então é muito aquém do que a gente verdadeiramente precisa. Mas, além disso, a gente precisa de uma rede de saúde, aí sai da assistência para a saúde, a gente precisa de uma rede de atenção psicossocial que dê esse suporte a essas famílias nessa situação que você relatou, antes de que o vínculo se rompa, porque se não há esse acompanhamento e esse suporte, os cuidadores terminam sem dar conta dos cuidados, os vínculos se rompem e essas pessoas vão para a situação de rua numa fragilidade ainda maior do que uma pessoa em situação de rua dita saudável, né? Porque elas ainda, por cima, além da situação de vulnerabilidade socioeconômica, elas têm a situação de vulnerabilidade de saúde mental. A gente ampliou essa discussão, né? Ou seja, fomos para as vistorias que vocês fizeram nas outras casas. Eu quero voltar para a casa de passagem familiar. Diante do que vocês perceberam, diagnosticaram, como é que vai ser feita essa cobrança junto à Prefeitura de Maceió, que é a responsável por essa casa? Então, a situação da água, ela é urgente, né? Então, é uma demanda que a gente vai levar amanhã para a Secretaria. Hoje a gente não conseguiu, eu e nem o Ministério Público, nem a Defensoria Pública, doutor Isaac, que foi quem me acompanhou. A gente não conseguiu levar a demanda hoje para a Secretaria, mas amanhã a gente vai levar e dar um prazo curto, porque, na verdade, a Secretaria já tem conhecimento dessa informação pelo próprio órgão municipal que fez a fiscalização há mais de um mês. Então, é uma situação que precisava ser resolvida. E a própria Vigilância em Saúde apontou as soluções. Agora, é também necessário, a gente vai chamar a responsabilidade à BRK, porque foi feita uma análise da água na entrada e já foi identificada a situação também de coliformes fecais. Ou seja, a água já está chegando desse jeito. Já chega também contaminada. Então, além das providências que o próprio município precisa adotar no seu equipamento, a gente precisa também mobilizar a BRK. Promotora, muito obrigado pelas informações da senhora. Quando eu recebi a informação, que a gente chama a pauta, né, do que vamos fazer nos ao vivos aqui no Cidade AL, Beatriz, e quando eu vi que tinha esse assunto para a minha equipe discutir hoje, a gente começa a conversar com algumas pessoas, a pesquisar, e eu soube e relatei isso aqui para a promotora, que foi feita uma vistoria pela própria Prefeitura no dia 9 de julho e que percebeu todos esses problemas. Veja bem, quase 30 dias depois, teve a vistoria hoje do Ministério Público e da Defensoria, que encontrou os mesmos problemas. Não resolveram nada. Ou seja, a Prefeitura percebeu, diagnosticou que tinham esses problemas e não resolveu. Agora vai ter que resolver na marra, porque o Ministério Público e a Defensoria chegaram lá e viram de perto também. É desse olhar social que estamos falando aqui. Eu volto com você. Muito obrigada, viu, Alan? Agradeço também a promotora por estar com a gente hoje explicando um assunto que não é de interesse da maioria das pessoas. Esse é o ponto. É que não é de interesse de muitos empresários, de muitos políticos
é garantir uma qualidade de vida e a dignidade a uma população que já é historicamente marginalizada, que já vem de uma condição muito precária de vida, que já vive na rua, embaixo do viaduto, como você falou, já vive com medo de ser assassinada em via pública. Então, só de tirar o povo da rua e botar aí embaixo do teto, já acham que estão fazendo muita coisa. É isso que acontece. Só que essas pessoas têm a mesma dignidade que eu, que estou apresentando o jornal, que você, que é o repórter, e que é a promotora, e tem que ter pelo menos uma água em boa qualidade. Né? Se você atesta que a água está cheia de coliformes fecais, que a unidade, a casa de passagem, não tem condições nenhuma de receber bem essas pessoas, realmente elas vão e não querem ficar muito tempo, vão para a rua de novo, né? Ser vítimas de mais violência, de maus tratos, muitas vezes, porque aí não é um ambiente acolhedor como deveria ser. O nome é casa de passagem, não é para morar, é para passar um período, não é para morar aí. Casa de passagem, o nome já diz, mas deveria sim ter o orçamento apropriado. Eu tenho certeza que eles recebem muito menos do que deveriam para manter a unidade funcionando a contento, recebendo bem as pessoas com as necessidades que elas chegam. Porque uma pessoa que chega aí, ela está cheia de problema de saúde, ela está com problema de pele, ela está com o cabelo caindo, ela está com o dente machucado, ela está com dor, ela precisa fazer um exame que nunca fez e por aí vai. Além de fome, além de medo, além de trauma, de dependência, tudo isso. Então, é preciso que haja realmente uma boa receptividade. E, bem declarado, falou o Alan aí, que a equipe recebe muito bem. E veja, quem está aí não reclama da equipe, do atendimento, não é isso, mas é da falta de estrutura. É sobre isso que nós estamos falando aqui, que a Prefeitura já está careca de saber, porque ela mesma já fez a vistoria e já constatou os problemas. Aí agora tem que vir Ministério Público e Defensoria Pública para pedir que eles acelerem o processo de melhorias. Olha, gente, para quem não sabe o que é uma casa de passagem familiar, que é o assunto desse Vivo, é um local que promove o acolhimento e a proteção integral a famílias ou indivíduos que tiveram os vínculos familiares rompidos ou fragilizados. As unidades de acolhimento estão inseridas na comunidade e possuem características residenciais. Então, a pessoa tem um livre trânsito, né? Ela chega como se fosse uma casa mesmo. Claro que tem algumas regras que a pessoa tem que seguir. Por exemplo, mulheres maiores de 18 anos, com filho, gestante ou nascido, podem frequentar. É uma casa mesmo, tem regra, tem, como tudo na vida. Só que está faltando aí estrutura, né? E para encerrar, eu nem dei tchau pro Alan, porque eu fiquei aqui pensando por que isso acontece, né? É isso, porque não é interesse das pessoas em beneficiar essas famílias, essas pessoas que já sofrem tanto, é como eu falei, como se fosse um favor que já estão fazendo de manter aí a casa, a equipe trabalhando, e já está bom demais. Você está exagerando, Beatriz. Eu estou exagerando? Não, estou falando o que é a verdade. A falta de investimento, de política pública em assistência social, que não se resume só à casa de passagem, né? Isso é uma rede ampla, né, que está fragilizada, começando pelo Conselho Tutelar. Quem já foi num Conselho Tutelar, eu já fui em vários na minha vida, eu olho assim e falo assim, meu Deus, como é que essa equipe trabalha aqui? Né? São situações muitas vezes precárias, de falta de estrutura, não tem um móvel direito, decente, uma cadeira boa para a pessoa sentar, para se confidenciar. Muitas vezes, isso é uma realidade, né? Conselhos tutelares que também não recebem investimento, para que as pessoas se sintam assim, confiantes, à vontade de ir lá fazer denúncias sérias, muitas vezes, né? Tem que investir mais. Aí, ó, planta, tem tudo. Vamos esperar para ver qual vai ser a resposta do município, no caso Maceió, porque essa casa de passagem é no bairro do Jaraguá.